E especificamente em algumas reportagens apresentaram que a água de Campo Grande pode estar contaminada, e isso é muito sério, essa informação. Nada mais como um dos representantes da Água Guarirópolis para poder falar um pouco sobre isso. Bom, boa tarde. Eu sou o responsável pelo tratamento de água em Campo Grande. Nós vamos trazer algumas informações, que é um pouco de como chegam os dados até o CISÁGUA, e depois uma breve análise do banco de dados da pesquisa posta na mídia. E nós estamos trazendo aqui também os bancos. Então, professora, eu tenho os bancos ali, que a senhora tanto quer. A gente pega no pendrive, a senhora copia todas as informações necessárias, estão à disposição, tá? Então, vou aqui. Como a professora já disse, algumas coisas vão ser mais rápidas aqui. Existe uma literatura referencial para água superficial, a resolução CONAMA 357, para água subterrânea, resolução CONAMA 396. Essas resoluções estabelecem os padrões de qualidade para águas brutas, certo? Águas sem o tratamento. E a água potável, a portaria 2914 foi atualizada para a portaria de consolidação número 5 de 17, anexo 20. O teor é o mesmo da 2914, só mudou o nome, que estabelece os padrões de água potável distribuída à população. Estou trazendo aqui também essa referência, que é o Standard Methods. O que é isso? É um compêndio de métodos analíticos que todas as concessionárias, ou a maior parte das concessionárias do mundo, e os órgãos, laboratórios e órgãos utilizam para executar os procedimentos para identificação ou não dos agentes, sejam agrotóxicos ou os demais parâmetros. Então, tudo o que é possível de se analisar em água está nesse compêndio. Ele é um livro, mas também pode ser acessado por esse site, está disponível na internet, os métodos, é possível comprar um método específico ou todos os disponíveis. Bom, falando um pouco dessas legislações, como que funciona? Cada uma delas traz a frequência com a qual deve-se fazer a amostragem, e isso anualmente gera-se um plano de amostragem, tanto para água bruta, quanto para processos de tratamento e água distribuída em rede. Em Campo Grande, esse pacote, esse plano de amostragem, chega a gerar 25 mil resultados mês, somente para o município de Campo Grande, considerando águas brutas e tratadas, incluindo aí o monitoramento horário das estações de tratamento e os monitoramentos semanais, mensais, trimestrais e semestrais. Agrotóxico, a legislação prevê que ele seja analisado semestralmente. Então, quando a gente olha lá os dados do CISÁGUA, existem 2 lotes de amostra, um do primeiro semestre, um do segundo semestre. Essa análise semestral é o que a gente chama de análise de portaria, ou seja, todos os parâmetros que estão lá são analisados. Nesse sentido, são 91 parâmetros por amostra. Você toma uma amostra da água bruta, você vai fazer 91 parâmetros. Dentro desses 91, nós investigamos 27 substâncias definidas como agrotóxicos. É importante dizer que no Brasil tem cerca de 500 agentes ativos cadastrados. O Ministério da Saúde entende que 27 são importantes serem monitorados. E são esses que nós cumprimos. Todos esses resultados são consolidados e entregues mensalmente à vigilância sanitária do município, que vai fazer o gerenciamento das informações e a crítica, caso necessário. Como que nós recebemos as informações? Como a professora bem disse, no estado não tem um laboratório que faça análise de agrotóxicos. Então, aqui utiliza-se um laboratório fora, no estado de São Paulo, o laboratório ASL, é um dos maiores do país. Ele é certificado 17025, ou seja, todos os seus resultados podem ser rastreados e auditados. Exemplo do nosso laboratório aqui em Campo Grande, da Águas Guariroba, que possui a mesma certificação. Então, para os resultados tidos aqui ou tidos fora,
há possibilidade de rastreio e auditoria sobre os dados gerados. Então, essas amostras são encaminhadas, é uma logística efetivamente complicada, porque você precisa coletar aqui, armazenar, encaminhar para São Paulo, ter um tempo para isso chegar, se não chegar você perde a amostra, então é uma logística que não é bem simplificada. E depois de alguns dias de coleta, a gente recebe um resultado e ele vem expresso dessa maneira. Então, aqui nós temos, essa aqui já é uma amostra de 2019, o primeiro semestre. Aqui nós estamos falando água tratada do Guariroba. Aqui a lista de agrotóxicos, ela é bem maior, né? Aqui eu só fiz um breve recorte. Então a gente tem o parâmetro analisado, a unidade que ele é posta, aqui é microgramas por litro. Não sei se todo mundo tem o tamanho que é microgramas por litro, então é 1 quilo dividido por 1 trilhão, basicamente esse é o número. Temos aqui um limite de quantificação, e esse é um ponto importante, que o limite de quantificação é a capacidade que o método tem para dizer que aquela amostra possui ou não presença daquele agente que está sendo analisado. Valor máximo permitido, que é o que está na legislação, a professora já colocou aqui muito bem, as incertezas do resultado e o resultado. Então, vocês observam que os resultados aqui, eles são menores do que os limites de quantificação. Ou seja, não dá para quantificar agente ou um determinado elemento dentro dessa amostra. Então, não é possível inferir que exista o agrotóxico com base na amostra que está feita, no resultado que está posto. Sabendo disso, nós vamos para o CISÁGUA. Então, todas essas informações... É o limite de quantificação. É exatamente isso aqui, ó. O limite de quantificação ou de detecção, isso aqui é definição do Inmetro, que é ele que estabelece o parâmetro. É a concentração mínima de uma substância medida e declarada com 95% ou 99% de confiança de que a concentração do analito é maior do que zero. O que acontece? Se o laboratório vai lá e faz a análise e ele identifica que o resultado é menor do que o limite que o método é capaz de quantificar, ele não apresenta esse número como um zero, porque ele não pode afirmar, ele não pode dizer. Ele só pode dizer, esse resultado é menor do que o método é capaz de identificar. Nós que somos operadores, o entendimento do operador é, se não é capaz de identificar, é também possível afirmar que ele não está lá. Simples assim. Então, existe aqui um entendimento do Inmetro, que é quem gera as certificações da 17.025, que dá esse entendimento para nós. Então, quando nós olhamos os resultados de Campo Grande, quase todos eles, ou todos eles, são menor do que o limite de quantificação. Ou seja, não dá para inferir. Eu investigo os 27? Investigo porque sou obrigado por lei, sou um cumpridor de lei. Eu entrego essas amostras semestralmente para a vigilância sanitária. E todas elas, como o próprio banco de dados que está aqui, demonstra, os valores são menores do que o limite de quantificação. Quando nós vamos lá no CISÁGUA, no sistema de preenchimento, ele apresenta exatamente essa tela. Então, aqui nós temos data da coleta, o resultado, caso haja um resultado quantificável. Quando não há resultado quantificável, você tem a opção de selecionar aqui, ó, menor do que o limite de quantificação. Ou seja, essa amostra poderia ser, né, pensando aqui, um botão assim, ó, ausente. É a mesma abordagem. E aqui embaixo, como esse parâmetro vai mudando, também vai mudando o limite de quantificação dessa amostra. Importante dizer que o Standard Methods, que é esse compêndio analítico, ano após ano ele vem sendo atualizado e vem aumentando a eficiência e detecção dos métodos. Então, por mais que o VMP não tenha aumentado no Brasil,
o limite de detecção vem reduzindo ano após ano. Então, isso vai dando garantias de que cada vez mais, o resultado da amostra representa efetivamente a ausência daquele parâmetro em água. Então, essa é a tela de apresentação dos dados. Os dados inseridos aqui, eles são alimentados de maneira praticamente online à base do Ciságua. Então, entendendo isso, a pesquisa, né, a matéria, pegou os dados do Ciságua e fez um trabalho de transformar os metadados, aquelas planilhas gigantescas, em um dashboard fácil de navegar. E sem interpretar os dados. Pegou dados técnicos, sem tratamento, e lançou diretamente numa plataforma. Então, quando a gente acessa esse link aqui, que é o Por Trás do Alimento, ele traz esse mapa. O que é esse mapa? São áreas onde foi possível identificar agrotóxicos ou investigar agrotóxicos. Observem que a maior parte do Brasil não investiga agrotóxicos. E aí é um problema. Por quê? Concessionárias ou operadores de água que estão fazendo seu trabalho regularmente estão sendo aqui sabatinados por estarem investigando e buscando saber se a sua água possui ou não agrotóxicos. Então veja que uma grande parte, não é só a região norte que não faz. Existem aqui estados no Rio Grande do Sul, cidades do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que não apresentaram dados. Então essa é uma política que precisa efetivamente ser colocada. Olhando o Campo Grande, então, ainda lá, nós chegamos a exatamente essa informação, né? Campo Grande, agrotóxicos detectados. O que é isso? Quando foi se buscar a base de informação, o algoritmo via. Se a célula é preenchida com alguma informação, significa que ele existe. Se a célula é vazia, não existe. O que aconteceu? Beneficiou quem não faz e penalizou quem entregou a informação. Quando a gente olha aqui o banco, foram investigados os 27 e todos eles apresentam resultado menor do que o limite de quantificação, como eu já apresentei aqui. E quando a gente olha no dado de concentração, ele traz essa segunda informação. 0 agrotóxicos detectados em concentração acima do limite, obviamente, porque não foi possível detectar, e 7 agrotóxicos detectados acima da União Europeia. E aí a discussão que a professora trouxe aqui. Tem parâmetros que aqui é 500 e lá é 0,1. Ou seja, legislação contra legislação. E aí tem um trabalho aqui do legislador de fazer com que a brasileira se torne mais ou menos restritiva, de acordo com as discussões e os campos que são definidos. Tá? Então, quando ele faz essa análise, ele basicamente está fazendo o valor permitido contra o que é permitido na Europa. Esses são links que a gente consegue acessar tanto a base do Ciságua quanto a base da pesquisa. A base do Ciságua é metadados, que dá cerca de 1,5 GB de informação, e essa base da pesquisa dá cerca de 100 MB. Eu tenho os dois ali, depois a gente compartilha. Então, com base de tudo isso que eu mostrei rapidamente, a gente tem tranquilidade para afirmar que em Campo Grande a preocupação da população não deve existir, porque não é possível identificar agrotóxicos na água. Nós também compartilhamos que os métodos têm que, ano após ano, se tornar mais eficientes, de modo que a gente sempre garanta a qualidade da água distribuída e também garanta a qualidade das águas captadas. Campo Grande possui 2 mananciais superficiais, o Guariroba, que é onde a professora esteve lá hoje fazendo a coleta, e o Lajeado. E mais 141 captações subterrâneas. Então, nós fazemos a análise de todo essas fontes de água e apresentamos essas informações. Em teoria, a vigilância sanitária aqui é o nosso fiel da balança, ou seja, ele é o ente que vai efetivamente analisar aquele volume gigantesco de dados e vai, caso esteja fora,
tranquilamente vai nos acionar e pedir resolução e nós resolveremos do jeito mais correto possível. Então, é importante garantir que a água distribuída em Campo Grande atende aos parâmetros estabelecidos na portaria de potabilidade, a população pode consumir sem medo, sem risco. Foi um efeito de interpretação equivocada que a gente tem esclarecido sempre que possível para dar tranquilidade às pessoas. É isso. Obrigado. Seguindo adiante na nossa discussão, passo a palavra aqui para o representante da Secretaria de Estado de Saúde, o Cariston Adriel, coordenador de Vigilância Ambiental. Oi. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero aqui, em nome do nosso secretário de Estado de Saúde, Dr. Geraldo Rezende, agradecer esta casa e os outros colegas que aqui nós já nos conhecemos também. A maioria do que estão aqui nós conhecemos e lutamos não só pela nossa área específica, mas por uma saúde única e pública e de qualidade e eficácia para o nosso Estado. E para o nosso país, porque eu acho que a gente não faz nada para nós mesmos, né? E dentro desse tema também, quando tudo aconteceu, a gente com nossas diversas atividades, nós também tivemos que dar uma atenção maior para essa situação específica, que foi a publicação que já foi colocada para os senhores aqui, intitulada Os Coquetéis 27, coquetéis aí que foi colocado como um coquetel de agrotóxico presente na água, e depois aqui do Cleiton, eu acho que ele andou lendo meus pensamentos, mas assim, quando nós discutimos isso, sentamos com os técnicos, nós temos um grupo são 79 técnicos, mais 80 técnicos distribuídos no Estado, que são responsáveis, então, por realizar coletas de água para o consumo humano, para fazer a contraprova dessas coletas, dessas análises que as prestadoras fazem. Inclusive, Sanesul, Águas e mais 11 sistemas autônomos de abastecimento de água e esgoto no nosso Estado. Então, dentro disso, a gente começou a discutir entre os técnicos. Você vai ter que fazer um documento, alguém tem que fazer um documento, quem vai fazer, e nós chegamos à conclusão que os dados saíram do Ministério da Saúde. Mas não isentando a gente, é óbvio, porque nós, quanto Estado, também temos a nossa responsabilidade de tanto receber essas informações e também quanto disponibilizar essas informações. Então, aqui, tentando responder alguns questionamentos da doutora Alexandra, que a gente já conhece também, uma das coisas que foi apresentada aqui, que não precisa, a questão que os dados eles já estão públicos. O que a gente ainda não disponibiliza e que eu acho que quem realiza pesquisas, os senhores que estão aqui, entendem que todo dado bruto ele precisa ser tratado antes. Mesmo numa pesquisa, quem for fazer uma tese de mestrado, doutorado, um pesquisador, ele vai precisar tratar esses dados. Justamente para evitar ou para minimizar e transformar esses dados numa informação compreensível e tecnicamente correta, né? Então, quando a gente simplesmente falar assim, olha, apareceu um laudo equivocado ou um laudo fora do padrão, a gente precisa, então, fazer uma contraprova para estabelecer se aquilo ali realmente está fora do padrão ou não, e assim fazer as devidas correções e formas de resolver esse problema. Então, dentro disso, todas as vezes que nós buscamos essa informação, a gente sempre se deparou com o LQ, que já foi bem colocado aqui, e pelo VMP, que é o LQ, é o limite de quantificação, e o valor máximo permitido. E os dados hoje que nós temos, os dados brutos, sempre vão a ter ao LQ, que é o limite de detecção encontrado naquele método. Então, a gente atribuir, como já foi falado aqui, a ter o agrotóxico, é óbvio que se nós concluirmos em algum momento que tem um agrotóxico, nós vamos ter que intervir, né? E as prestadoras sabem disso, elas trabalham para que isso também não aconteça, com seus planos de segurança da água, com seus planejamentos das suas bacias. Algumas prestadoras já estão migrando, a própria Águas também está migrando para a água subterrânea,
né? Então, assim, a gente sabe e todos querem fornecer um produto de qualidade para não ter problema, nem com legislação, nem com fiscalização e qualquer outro tipo de penalidade que possa ser ocasionado. Então, nosso objetivo é esse, é sempre buscar. Então, a gente tem que sempre observar isso. É o limite, aparecer lá, o LQ, não quer dizer que aquela água esteja com a presença do agrotóxico. Agora, que a gente precisa, sim, e aí eu vou falar como técnico, avançar, né, qualquer um aqui técnico já foi colocado aqui, nós precisamos avançar nisto, é claro que nós precisamos avançar. Não só na presença de agrotóxicos, nós temos outros que precisam também ser investigados e que ainda nós não temos isso de forma clara e estabelecida em lei. Então, dentro hoje da legislação que existe para atribuir qualidade à água de consumo humano, elas estão dentro dos parâmetros, hoje, no Estado. Então, o que a gente faz é buscar. A prestadora realiza semestralmente as suas análises e o Ministério da Saúde disponibiliza, de forma não imposta, né, mas a gente, quanto Estado, a gente solicita aos municípios que tenham interesse para que também façam a vigilância. Vejam bem, há duas formas diferentes. Existe o controle, que é feito pelas prestadoras, que é inserido dentro do CISÁGUA, que é um sistema de vigilância da qualidade da água, e existe a vigilância. Então, controle, onde as prestadoras alimentam as informações, e existe a vigilância. E a vigilância é realizada no nosso laboratório central, no LACEN, aqui na Secretaria de Estado de Saúde, e que analisa os parâmetros de cloro, turbidez e coliformes. O agrotóxico é realizado por uma cota estabelecida pelo Ministério da Saúde aos 27 estados da federação, onde os municípios aderem ou não a realizar essas amostras. Então, os municípios que aderiram, estão sendo realizadas as amostras para esses 27 parâmetros já estabelecidos e falados anteriormente, e até o momento também não há nenhuma análise fora desse padrão que foi estabelecido. Então, acredito que a gente tem que deixar muito claro isso, para que a gente não cause um alarme assim, de forma, às vezes, até assustadora, né? Causou espanto para nós mesmos, houve uma movimentação, de onde que eram esses dados, depois nós entendemos que os dados não eram os dados que comprovavam, porque, pensam vocês, se nós estamos buscando encontrar ou não resíduos de agrotóxicos na água, se alguém descobrir um método que consiga isso, nós da vigilância, nós vamos atribuir esse novo método. Mas até o momento não existe um método que conseguiu identificar esses valores mínimos. Então, o que a gente observa e que a gente quer, junto com a academia, junto com os pesquisadores, aqueles que têm interesse em desenvolver trabalhos sobre isso, é que realmente a gente discuta essas novas ou essas possíveis técnicas para que a gente possa buscar, então, melhorar os trabalhos de ambos, tanto da prestadora quanto da fiscalização, que somos nós. Então, essa era a consideração. Depois, Alexandre, eu gostaria, a gente pode até fazer vamos dizer assim, um bem bolado, com todo respeito, mas a gente verificar esses municípios, porque eu não sei se esses dados que você apresentou são os dados do controle das prestadoras ou são dados da vigilância. Então, para que a gente verifique, quando você colocou ali que o município está fora do padrão, essa informação para nós, vigilância do Estado, nós não identificamos. Então, não estou dizendo para você que não possa ter acontecido. Pode ser até que passou a ser percebido, mas eu não acredito que isso tenha acontecido dentro do sistema. Você entendeu? Então, acho que a gente pode, sim, discutir. Eu acho que isso até num outro momento a gente pode trazer essa pergunta que eu acho que... eu até tirei uma fotografia do seu slide, se você me permitir depois, para a gente poder descobrir qual variação que é essa que deu ali, se realmente está fora do parâmetro. Porque dentro da nossa informação não tem nenhuma fora do parâmetro. Né? Então, acho que a gente precisa aprofundar nisso. Aí eu preciso levar mesmo para casa para a gente poder verificar isso para você.
Então, é isso. Acho que se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição para também tentar esclarecer para os senhores. Obrigado. E dando sequência aqui, obrigado ao Cariston. Eu quero agradecer a presença Daniele Coelho, representando a FamaSul, senhor Éder Souza Oliveira, do assentamento Itamaraty, a Ana Luzia de Almeida, a senhora Valma Fernandes, representando o deputado Antônio Vaz, senhora Silvia Amélia, representando o deputado Lucas de Lima, e também a presença do Antônio Luiz Neto, da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinário, conhecido lá em Dourados como Neto. Agora passo... Neto. Passo a palavra agora ao colega e presidente do CREA, Dirson Fetagre. Obrigado, Renato. Cumprimentar aqui os componentes da mesa, em nome do nosso amigo deputado, engenheiro agrônomo Renato Câmara, as nossas concessionárias aí de Campo Grande e de grande parte dos municípios do Mato Grosso do Sul, e também os companheiros aqui de outros conselhos, né, da Anvisa aqui também, da Secretaria de Saúde do Estado. Essa audiência vem para tratar de uma questão, em tese, né, na prática, é uma questão bem específica, né, contaminação de agrotóxicos, de água por agrotóxicos. E, diante de uma apresentação que a professora Alexandra colocou aqui, me preocupa, enquanto presidente de um conselho profissional que abarca uma série de profissões, do complexo, vamos dizer assim, de produção de água, distribuição de água, ele está presente de ponta a ponta, né? Com raras exceções, outros profissionais de outras áreas atuam nessa questão, por exemplo, os químicos e alguns biólogos, ou biólogos pontualmente em algumas questões. E aí me preocupa como é colocada essa questão assim, da responsabilidade técnica desses profissionais diante de dados que são colocados assim de uma forma assim, sem um aprofundamento, sem uma discussão mais aprofundada aí, uma questão mais técnica dessa construção ou dessa construção do paradigma agrotóxico no Brasil, né? E aí me permite, Alexandre, nós já somos velhos conhecidos, de contrapor algumas questões que você colocou na sua exposição, e me preocupa que, né, a persistência, às vezes, dessas informações não nos permite uma discussão, mas a gente tem que fazer uma desconstrução dessas informações. E, com relação à quantidade de produtos agrotóxicos, né, é bom que se frise que o Brasil é o maior país tropical em produção agropecuária. E ao exemplo, né, comparado a outros países, e aqui fala-se muito da Europa, Norte da América e tudo mais, nós temos pelo menos 2 ciclos, ou, na maioria das situações, 2 ciclos de cultivos por ano. Então, é natural que haja um consumo maior, uma utilização, né, porque às vezes fala consumo, dá a impressão que nós somos obrigados a consumir, engolir agrotóxico todos os dias, né? Então, há uma utilização de agrotóxicos maior do que esses outros países, e aí só para ilustrar. Foi falado também com relação a custos, né? Então, e a região centro-oeste, logicamente, por ser detentora da maior área produtiva do Brasil, logicamente que ela está no topo do consumo de utilização de produtos agrotóxicos. Então, essa questão está colocada e, às vezes, de forma tendenciosa, né, Alexandre?
discorde de mim, pode discordar, eu discordo de você também em algumas questões. Com relação a custos, né, vocês observaram que ela colocou aqui também que os custos, né, são elevados. Isso, de certa forma, contrapõe o que foi colocado logo na sequência, de que há uma negligência, uma imprudência dos profissionais que recomendam, primeiro, né, dos produtores que utilizam, né, de que um produto caro é jogado fora, né. Então, tem que desmistificar essa questão também, né. Então, eu gostaria de me ater só à questão da contaminação de água, mas como ele foi muito bem tratado pelos que me antecederam aqui, com relação à metodologia, a forma de apresentação desses dados, e também já foi colocado muito, né, bem aqui, da utilização desses dados, como foram utilizados e colocados para a sociedade. E as questões, então, estão relacionadas com da impressão que há ausência, né, de estudos técnicos para aprovação, utilização de produtos agrotóxicos. E não é isso, né? O país tem uma legislação muito rígida com relação a essa questão. E aí está as portarias que foram citadas aí, que tem os níveis de presença no ambiente e tudo mais. Então, nós temos que, vamos dizer assim, quando falarmos sobre agrotóxicos, nós temos que realmente ter a sensibilidade de sabermos que é um produto realmente que impacta o ambiente e as pessoas, mas que não é dessa forma que, por vezes, é colocado. E tudo, né, é interessante como se repete. Pode. Realmente pode ter, né, que aconteceu por conta do agrotóxico, né, o número de pessoas autistas está relacionado com o consumo, o uso de agrotóxicos. É complicado, né? Realmente de desmontar ou desconstruir sem base técnica, porque muitos desses estudos, vamos dizer assim, são um pouco sustentáveis com relação à parte técnica. Com relação a essa questão, e aí, como Conselho Profissional, especificamente, nós estamos presentes sempre nas discussões da melhoria da nossa legislação, de preferência que elas sejam sempre mais restritivas, porque, da mesma forma que os profissionais querem exercer na plenitude e na tranquilidade de quem vai para casa todos os dias e ter a tranquilidade que eu estou fazendo mais, né, bem para a humanidade, do que o contrário. E dentro desse contexto, né, já foi citado aqui pelo próprio Renato Câmara, deputado, da presença dos profissionais. Ele exemplificou aqui o Ramon Jardim, e eu também tive a oportunidade de construir uma legislação estadual de recursos hídricos, por exemplo. E nós estamos debatendo, enquanto conselho, o Renato colocou isso aqui, a própria Alexandra colocou, que nós também estamos dentro desse contexto de discussão da reformulação da lei dos agrotóxicos. Então, todo esse contexto de discussão, de aperfeiçoamento da nossa legislação, nós concordamos e estamos plenamente à disposição para construir. E aí, o que foi sugerido aqui era o que também, de certa forma, nós íamos colocar. Como há uma legislação que estabelece os parâmetros que podem ser reduzidos, melhorados e buscados aos padrões, né, alcançados aos padrões internacionais, da mesma forma, deve existir a padronização dos processos, dos métodos de detecção desses produtos na água, né? Não só de agrotóxicos, como foi colocado aqui, daí é engraçado, fala agrotóxicos com todas as letras, e aí quando fala metais pesados, fala baixinho, coisa e tal. Então, é nítido, né, às vezes, a contundência com relação aos produtos agrotóxicos. E espero que eu não esteja sendo entendido como um defensor, né, do intransigente dos agrotóxicos. Nós temos essa preocupação, nós temos essa consciência, quanto profissionais, de que nós precisamos e estamos trabalhando para isso, sempre trabalhamos, na redução do uso desses produtos, né? Então, está atrás também da ciência, né, da construção de produtos químicos, dos produtos, desenvolvimento de produtos biológicos, né?
E se fala muito realmente sobre produtos e produtos. E assim, volta e meia, né, quer dizer, é permanente, né, permanece a informação, mas não se coloca aqui que os clorados, Aldrin, Endrin, e todos foram banidos, né, há muito tempo, e há quase 40 anos, e por serem clorados, né, e serem cumulativos. A grande maioria dos produtos agrotóxicos tem uma meia-vida, tem uma vida de persistência no ambiente, né? O glifosato, por exemplo, que ela citou aqui, vai de menos de uma semana para alguns meses, né? Então, ele tem uma série de fatores que pode degradar e do volume que é colocado já no ambiente vamos dizer assim, degenerado dentro da própria planta, e o que vai para o ambiente também tem um processo de degradação, degeneração e tudo mais. Então, realmente, se traço vale, realmente vale para muitas outras substâncias que não poderiam estar no nosso ar, e estão no nosso ar, estão na nossa água, estão no nosso alimento. Então, é isso que nós tínhamos para colocar nesse momento, mas enaltecer e valorizar, né, a sua iniciativa, Renato Câmara, de trazer esse debate para o ambiente de uma Assembleia Legislativa, que é a casa da construção de leis dentro do Estado. Então, é por aqui que deve começar o caminho de aperfeiçoamento da nossa legislação específica para o Estado e que está na liderança de um processo de transformação aí da legislação brasileira. Porque nós, profissionais das áreas de engenharia e agronomia, né, também estamos, né, sobre a égide da lei e das regulamentações, das padronizações, das normas técnicas estabelecidas pela nossa legislação. E aí faz me lembrar só que, num país que, dentre várias dificuldades, somente no ano passado, o Conselho de Engenharia e Agronomia conseguiu assento no Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Quem está na ponta para respeitar, fazer cumprir as normas técnicas, não estava na sua elaboração, na sua concepção e tudo mais. Então, obrigado, Renato, pela sua iniciativa e por estar sempre chamando o Conselho para participar dessas discussões na construção dessas questões, as questões relacionadas com o exercício profissional e, acima de tudo, com a proteção da sociedade, porque eu não saio daqui e vou, né, beber água em outro lugar. Eu saio daqui e bebo água que a Águas Gariroba oferece para a população de Campo Grande, assim como quando estou lá em Rio Brilhante, é a Sanesul que fornece a água que eu bebo na minha casa. Então, nós temos essa preocupação, e eu falo como engenheiro agrônomo e produtor rural em todos os ambientes, que o mesmo feijão que eu colho, que vai para o consumidor, que vai comprar lá no mercado, é que a minha família e eu como no dia a dia. Então, nenhum produtor rural, na sua consciência, né, quer contaminar o ambiente, contaminar os alimentos e tudo mais, né? Então, existem profissionais e existem profissionais, com letra minúscula e com letra maiúscula, em todos os setores. Era isso, obrigado. Obrigado, Dirson. Continuando, daqui a pouco nós vamos abrir a palavra a todos aqui os presentes. Agradecer aqui também a presença do nosso amigo Ronaldo Botelho, lá de Naviraí, engenheiro agrônomo, funcionário de carreira da Agraer, um lutador na área da agricultura familiar. Vamos passar a palavra antes para uma consideração de 10 minutos para a Silvia Barbosa do Carmo, que vai falar um pouco sobre o Vigiágua. A Silvia está aí? Silvia, se puder vir aqui à frente, que nós depois vamos retransmitir isso na TV Assembleia, essa discussão, e também ficar disponível nas redes sociais. E depois nós vamos falar um pouquinho, também 10 minutos, o Leonardo Sampaio, que é o gerente de recursos hídricos do IMASU, vai falar um pouquinho sobre o Progestão. E já tem um ciclo de 4 anos do Progestão, e ele vai falar um pouquinho sobre o Progestão, que é um pacto
que foi feito pelo governo do estado Mato Grosso do Sul com a federação em relação aos recursos hídricos. Então, passo a palavra para a coordenadora de Vigilância de Saúde Ambiental, Silvia Barbosa do Carmo. Seja bem-vinda. Obrigada, deputado. Obrigada pelo convite. Eu acho, Ramão, colega de conselho, eu acho que é uma discussão bastante pertinente. Eu acho que nada é por acaso e nada acontece sem ter um objetivo bem maior. Hoje de manhã, tive a oportunidade de estar prestando esclarecimentos dentro do Conselho Municipal de Saúde, que é dentro do âmbito da Secretaria de Saúde Municipal, também, que deu um alarde muito grande à publicação na mídia dessa matéria. Somos nós somos um órgão da Secretaria Municipal de Saúde Pública, somos nós que operamos o Vigiágua a nível municipal. Nós temos o CARESTON, que é da Secretaria Estadual, que dá todo o suporte para os municípios em relação à questão da implantação do Vigiágua. A Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental, o Vigiágua foi criado lá nos idos de 2000, com o objetivo de realmente implantar a vigilância da qualidade da água, o padrão de potabilidade da água a ser consumida em nossos estados brasileiros, primando por ofertar uma água de qualidade, promovendo a saúde e livrando a nossa população de riscos de veiculação de doenças hídricas. Para isso, foi criado um sistema, um instrumento, que é o CISÁgua, que nada mais é que uma coleta e uma análise de dados do que vem do controle, como bem dito aqui pelo CARESTON, não sendo redundante, mas é bom a gente enfatizar isso, que o controle, quem são o controle? São as prestadoras de serviço, são elas que são responsáveis, Águas Guariroba, de Campo Grande, Sanesul, do Estado, são as responsáveis pelo monitoramento, tratamento, controle dessa qualidade da água que chega até o consumidor. A vigilância somos nós, os órgãos de saúde pública, vigilância saúde ambiental, que nós fazemos o acompanhamento, o monitoramento dos dados que são replicados pela prestadora, que o Ministério da Saúde também monitora conjuntamente com o Estado e município. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, o CISÁgua, nós como técnica, e eu como técnica, nós temos que ser bastante críticas. Eu acho que essa questão da discussão que foi colocada, no meu entendimento, houve uma interpretação muito errônea dos dados que foi divulgado, já ficou bem claro para todo mundo, que houve uma interpretação errônea do CISÁgua. E aí eu trago isso para o CISÁgua. O CISÁgua, nós tivemos uma nota técnica do Ministério da Saúde, que ele está consolidando os dados, esses dados, para poder se manifestar, para realmente ver se realmente mostrar, comprovar que realmente a realidade não é bem assim. Ou talvez seja uma realidade até mais assustadora que a gente imagine, não é? Eu espero que não. Mas tem muitas discrepâncias, tem muitos entendimentos. Eu vi o Cleiton falando que não foi limite de quantificação, a forma como é feita a avaliação, você não consegue detectar o agrotóxico. Quer dizer que ele esteja ausente? Ou quer dizer que, como o Carlos disse, precisamos de um meio que a gente possa quantificar realmente se há presença ou ausência. Eu não acredito em ausência. Eu acredito que o limite existe, sim, a presença nos limites menores, mas a gente tem que pensar também, como saúde pública, que em concentrações baixas, uma exposição crônica, eu posso futuramente também ter problemas. Então, são discussões que a gente tem que trazer. Eu não posso dizer que tem ausência. Eu acho que é muito precipitado, tanto que o Cleiton não disse. Ele quase tentou dizer, mas não disse. Ele rapidamente, não posso dizer que tem ausência. Então, a gente precisa aprimorar o nosso sistema. Nós precisamos aprimorar o CISÁgua. Primeiro, para que não tenha transcrição de dados errados pelas prestadoras. E existe alguns campos, quem opera o CISÁgua sabe disso. Tem alguns campos que deixa alguma dúvida, uma interpretação talvez um pouco diferente da interpretação do Ministério da Saúde. A gente precisa aprimorar isso, fechar isso. A portaria da PR, portaria número 5, que substituiu a portaria 2914, ela está sendo revista, ela está passando por revisão, já estão acontecendo desde o ano passado, esse ano, né, Cariston? E provavelmente a gente acredita que esse ano ainda vá para audiência pública, consulta pública, para a gente estar discutindo essa portaria. E também, eu fico muito triste em saber que a gente não tem,
do laboratório no Estado é muito ruim para quem faz a vigilância. Porque, às vezes, o aporte de recursos para a saúde, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande. Né? As políticas públicas, hoje, é muito difícil. É tudo voltado muito para assistência. Nós temos emergência de dengue, epidemia de dengue. E onde fica a vigilância? Eu sou vigilância. E eu queria, sim, que eu tivesse um recurso garantido, que eu tivesse local. Se eu não tenho um laboratório, que eu consiga contratar uma terceirizada para mandar minhas análises. Não é? Eu também queria. E a gente precisa de trabalhos, pesquisas. Esses 27 que são testados pelo Ministério da Saúde, eles provavelmente foi baseado dentro de um rol de 300, 500, tantos produtos que estão sendo aí para registro, já estão registrados. Gente, cada dia uma molécula nova é descoberta. Não é? Então, pensa isso, a gente monitorando. Então, depende do uso, depende do risco de contaminação do manancial, existe risco de exposição às pessoas, mas nós precisamos do quê? Que nosso Estado deveria ter quais são realmente os princípios ativos, os metabólicos que nós mais utilizamos. Quais são as culturas do nosso Estado em que a gente realmente mais utiliza. Nós precisamos acrescentar essa lista, precisamos incluir, excluir dessa lista, mas a gente precisa de dados do Estado. A gente precisa. E a gente só consegue esses dados do Estado com o quê? Com pesquisa. Porque a saúde pública, o poder público, ele não consegue trabalhar sozinho. A vigilância saúde ambiental, ela tem que se chegar ao pessoal da agricultura, recursos hídricos, meio ambiente. Nós não trabalhamos isolados. Então, precisa, essa discussão, eu acho que ela tem muito a acrescentar nessa questão de realmente a gente fomentar pesquisas, a gente buscar dados, atuar na vigilância, venda de produtos, pequenos produtores, proteção do nosso manancial. Águas Guariroba tem um plano de segurança da água. A gente quer ver esse plano de segurança da água. Ela tem um manancial que não é que é o Águas, que é a ETA lá, a Águas Guariroba, que tem uma considerável distribuição para a população. Não é ETA Lajeado, não é só Guariroba. E o ETA Lajeado? Como é que está a situação do ETA Lajeado? Nós fazemos parte do conselho gestor, eu faço parte, o Ramon está voltando, que bom. No conselho gestor do APA Guariroba. Nós queremos ver, nós temos o Ramon vai falar com maior propriedade, gostaria que ele falasse sobre isso, o projeto produtor de água, dentro da região da APA do Guariroba, as produtoras se mobilizando para adotarem medidas de proteção dos seus mananciais, dos resíduos que são lidados ali com agrotóxicos, toda uma medida para fazer uma mitigação, para que realmente a gente proteja o nosso manancial, a reservação do Guariroba. A Águas Guariroba tem a sua responsabilidade, tem cumprido, sim, com todos os parâmetros, os relatórios, tem lançado no sistema, a gente tem acompanhado isso, e toda vez que a gente precisa, requisita águas, tem ofertado os relatórios, como pedimos recentemente, recebemos todos, as análises semestrais, olhamos uma a uma, nós estamos olhando, mesmo as dificuldades que você falou, que o Cleiton falou, nós vimos também, nós vimos nas análises. Então, o que a gente precisa é que realmente a gente fortaleça um sistema, um instrumento, que é o CISÁGUA, que o Ministério já, eu acredito que esteja muito bem mexido com isso, porque os técnicos, quem opera o CISÁGUA, nós estamos tendo dificuldade, justamente com essa interpretação do limite de quantificação, o limite de detecção e essa transcrição dos dados. A gente precisa ter bem claro isso entre o prestador, entre o Ministério, para que a interpretação seja unânime. Todos tenham o mesmo entendimento, que não hajam distoâncias. Não é? Eu acho assim, que dentro da parte de recursos hídricos também, o Leonardo e o Massu, a gente também tem trabalhado, já tem tido muito problema, né, Leonardo, com as outorgas para consumo humano, então, tem algumas dificuldades que a gente vem enfrentando dentro com a legislação, que enquanto a vigilância, a saúde, ela tem que chegar e não permitir o uso em desconformidade com os padrões, né? Por outro lado, se permite por uma questão social, de relevância social. Então, a gente entra muito em discussão em relação a isso. Nem sempre a saúde ela vai conseguir acompanhar um outro pensamento que não seja o que a saúde prima, que é promoção à saúde, proteção da população. Eu me coloco, deputada, à disposição, pela CESAL, Secretaria Municipal de Saúde Pública, a Vigilância Saúde Ambiental, para a gente estar discutindo, contribuindo e aprendendo também. Porque a gente precisa dessa proximidade. O poder público precisa desse aporte técnico, científico, para a gente poder contribuir, para a gente poder construir instrumentos de vigilância
e que não seja nada só. Um exige demais, como falaram, vai lá para um posto, exige um montão de coisa. A gente só quer que se mantenha um padrão realmente, que a gente tenha um padrão de qualidade e que, principalmente, a proteção da nossa população. Obrigada. Obrigado, Silvia, pelos seus esclarecimentos. E aqui eu já anotei algumas propostas, né, da Silvia. A revitalização das bacias do rio Guariroba, né, que já tem um trabalho feito aí há algum tempo pelo Ramon e, enfim, toda a empresa, né? Também ter a questão do aprimoramento do Ciságua. Então, vamos ficar com isso no nosso radar para o final. Mas agora, para encerrar essa primeira etapa, né, eu quero convidar aqui o Leonardo Sampaio para falar um pouquinho para nós sobre o Progestão, sobre o ciclo 1, e ele explicar um pouquinho o que é o Progestão, que é um termo que parece que ele já tem algum tempo, mas para muitas pessoas ele é novo, né? Então, eu gostaria de passar a palavra aqui para o Leonardo, em 10 minutos, ele fazer as suas considerações. Prometo ser bem rápido mesmo, 10 minutos, até um pouco, porque foge um pouquinho do tema aqui do proposto, mas, assim, primeiramente, parabenizar a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, acho que veio para ficar, eu acho que vai ter um bom trabalho à frente dessas discussões, e quando ela chamou o Imaçu para fazer parte dessa discussão, nós até conversamos, falamos assim, o Imaçu acho que vai menos contribuir nessa parte, porque o Imaçu não monitora, a gente vai até ver que o Imaçu não monitora o agroquímico, né? Mas aí a gente conseguiu falar que deveria ser ouvida tanto a Vigilância de Saúde do Estado, como de Campo Grande também, como as empresas de saneamento, e eu acho que hoje está essa concretização aqui dessa reunião e de alto nível. Acho que a reunião está sendo de alto nível mesmo, uma discussão bem importante para o recurso hídrico do Estado do Mato Grosso do Sul. Quanto ao Progestão, eu vou passar aqui rapidinho, como eu falei, vou tentar ser bem rápido, porque vai fugir um pouquinho do tema, mas, assim, a Agência Nacional de Água, em 2009, começou a fazer o Conjuntura de Recursos Hídricos. O que é isso? O Conjuntura é uma publicação que tenta reunir todas as atividades de recursos hídricos do Brasil como um todo. Então, ela começou com o Marco Zero em 2009 e ela chegou em 2013 tentando renovar essa conjuntura, fazendo pequenas atualizações. Só que ele chegou em 2013, ela pegou e falou bem assim, ó, os estados hoje não têm uma unidade, ou seja, cada um faz a gestão do jeito que entende, cada um tem seus parâmetros, cada um tem sua dificuldade, cada um tem seus meios de gerir. E aí ela queria ter essa unidade de parâmetros, então em 2013 ela fez o Conjuntura e ela falou, em 2017 eu vou querer todo mundo padronizado. E o que ela fez para padronizar? Ela pegou, fez um pacto, que a gente chama de Pacto Nacional para a Gestão da Água, que é o Progestão, que nada mais é do que um contrato entre o Estado e a Agência Nacional para que a gente consiga parametrizar ter uma unidade de todas as 27 unidades federativas para que a gente consiga um dado único e que saia realmente uma conjuntura com todos os dados padronizados de todo o Brasil. E ela fez isso em 2013, e aí ela começou a recolher os dados de 2014, 2016 e 2017 ela lançou o Conjuntura padronizado mesmo com todos os estados. E ela pretende fazer a mesma coisa agora em 2018, 2019, 2020 e em 2022 lançar o próximo Conjuntura. Passando aqui, só para colocar, o Progestão é o Pacto Nacional pela Gestão da Água, todos os estados, junto com a federação, entraram. A gente vai ver que é para promover a articulação entre os entes e fortalecer o modelo brasileiro de gestão e unificar, padronizar as informações. Como eu falei para você, é um contrato, então, é um contrato feito entre a ANA e os estados. O Imaçu é responsável por esse contrato. E, assim,
A Agência Nacional, ela dá metas e a gente tem que seguir essas metas, esses padrões dessas metas, e se a gente cumprir essas metas, a gente tem um retorno financeiro. É praticamente isso que fala o Progestão. Eles são divididos em metas federativas e metas gerenciais de recursos hídricos estaduais. Essas metas federativas, o total de recursos já repassado de 2013 a 2017, como eu falei, foi para fazer esse daqui, esse primeiro conjuntura, o total repassado já foi maior de 3 milhões, deu 3 milhões e 735 mil reais. A verdade, são 750 mil reais por ano se a gente cumprir todas as metas e se a gente conseguir padronizar todas as informações conforme a ANA pede. Então, a gente tem metas federativas e estaduais. Só para a gente entender, as metas federativas, eu não vou entrar uma por uma, mas são comuns de todos os estados, ou seja, todos os estados têm que entregar a mesma meta. Quais são essas metas? Só para a gente ter uma ideia. É a integração de dados de recursos hídricos. Quando a gente fala em integração de dados, qual a disponibilidade hídrica, qual que é a demanda hídrica do estado, quem são os usuários, como que eu tenho que dar esses dados todinho e padronizar isso tudo para um sistema único da Agência Nacional. E aí, não só para a água superficial, que é a meta 1, mas também da água subterrânea. E aí tem uma contribuição para o conhecimento, que eles falam que são dados também para como que está a gestão de recursos hídricos. Você tem comitê de bacia, você tem plano de bacias, tem plano estadual de recursos hídricos. E aí tem também uma meta de eventos críticos, ou seja, para a gente conseguir operar a sala de situação. A gente não tinha uma sala de situação também, e depois do Progestão a gente tem uma sala de situação, que a gente vê, a gente tem hoje já tem convênios com a Defesa Civil, que a gente consegue alertar a Defesa Civil para eventos críticos de inundação, com 24 horas antes de inundar qualquer região ribeirinha, nesses pontos monitorados. A gente monitora 24 horas por dia, em tempo real. E a gente também tem uma meta de segurança de barragem, que também a gente tem que classificar, enquadrar e fiscalizar a quantidade de barragem e também ser padronizar essas informações. Quanto à estadual, as metas estaduais, a gente tem 36 metas. Eu não vou colocar uma por uma aqui, mas eu queria deixar duas aqui para vocês, que é o mais importante, que trata de hoje, que a gente tem uma meta de monitoramento de qualidade de água e uma meta de outorga. Por que essas duas importantes? Eu vou falar mais no final da apresentação. E já acabando aqui. Só para mostrar como foi o primeiro ciclo. No primeiro ciclo, nós tivemos, em 2014, nós fizemos 100% das metas. Em 2015, 50% das metas federativas e 50% metas estaduais, ou seja, 100%, mas é porque é dividido nas duas, então deu 100%. Em 2016, nós fizemos 98%, 50% federativo e 48%, 50% estadual e 48% federativo. Em 2017, 47% e mais 50%. Ou seja, nós conseguimos ficar na média de 98,5% das metas atingidas no Progestão 1. A gente só descumpriu a meta estadual em 2014 um item, que aí depois a gente pode falar que era o item de outorga. Ou seja, a gente não outorgava, então a gente não cumpria, e a gente começou a outorgar em 2015 e já começamos a ter esse cumprimento de metas. Como eu falei, são 750 mil por ano. A gente recebeu, durante os 4 primeiros anos, 750 mil. No 2017, a gente recebeu 735 mil só, que nós perdemos alguma porcentagem, 98%. Fizemos 97% e 98%. Em 2014, 2016 e 2017. Que é referente a 15 e 16. Só para terminar o Progestão, aqui está a consideração final que a própria ANA colocou, dizendo que o Estado, houve um avanço muito grande na gestão do Estado, ou seja, o Estado saiu de uma estagnação em 2013 para uma gestão bem complexa em 2017, e ficando entre os 3 estados com maior com maior cumprimento de metas no Progestão. Só que ele coloca um alerta aqui. Qual que é o alerta que ele coloca? A falta de pessoal para trabalhar com gestão de recursos hídricos. Ele coloca que a gente tinha um apoio para cumprir essas metas da Fundect, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa de Mato Grosso do Sul, que disponibilizava bolsista para a gente cumprir essas metas, e que nós perdemos. E quando a gente perde essa bolsa da Fundect,
nós saímos de 25 pessoas trabalhando em gestão de recursos hídricos para 4 pessoas somente. Então, hoje, se você pegar hoje, quem são a equipe que tem para a gestão de recursos hídricos, nós temos só 4 pessoas hoje, porque nós perdemos a Fundect. Mas nós estamos agora conseguindo recontratar mas são temporários. Mas a gente está com... E aqui a Ana já coloca que o grande problema do estado do Mato Grosso do Sul hoje é conseguir pessoas para trabalhar em recursos hídricos, ou seja, concurso público, ou senão gente para trabalhar. Especificamente sobre monitoramento, só para terminar, prometo 2 minutos, o IMASU, não graças ao Progestão, mas o IMASU já fazia monitoramento de 156 pontos no estado, em 11 bacias, e com o Progestão a gente fez um compromisso de aumentar isso até 2020 para 181 pontos, ou seja, nós vamos aumentar mais 25 pontos. E cobrir as 15 bacias. Esses monitoramentos é feito a cada 3 meses e tem parâmetros físicos, químicos e biológicos. E nós monitoramos 63 parâmetros de água, efluentes e sedimentos. Só que nenhum agroquímico, como eu falei para aqui. O IMASU, como foi colocado aqui, o Estado não tem nenhum laboratório que faça essa análise. O laboratório do IMASU também não faz. Então, a gente não faz. Uma coisa importante para colocar para vocês é que nós temos esse monitoramento desde 1995, a gente tem isso publicado no IMASU. E a gente consegue, com isso, ver como que anda a qualidade de água e ter um acompanhamento dessa qualidade de água. Ou seja, em 2010, a gente vê 87% da qualidade da água do estado do Mato Grosso do Sul, onde a gente monitorava, era boa. 9% era aceitável e 2% era ruim. Em 2011, nós passamos por 93% de água considerada boa, 7% aceitável e 1% só ótima. Em 2012, 84% considerada boa, 20%, não, acho que é 10% aceitável e 6%, isso, né, 6% boa. Então, se você pegar desde 95, a gente tem todos esses dados do IMASU que a gente consegue acompanhar. A gente vê que nesses 2 últimos anos, 2016 e 2017, a gente teve uma pequena piora na qualidade da água. A gente passou de 88, 87 em 2014, 2015, para 85% em 2017, e em 2018 a gente está acabando o número, mas a gente vai chegar a 84% também de água boa no estado. Só que o nosso monitoramento é baseado no IQA. E o que é o IQA? É um monitoramento de 9 parâmetros somente, que é um índice que foi elaborado pela Sabesp. Então, não chega a ser um monitoramento de todos os parâmetros necessários para a água, mas que dá uma perspectiva para nós de melhora. Como eu falei para vocês, esses dados estão no site do IMASU. Por que não tem o dado de 2016, 2017? Esses dados estão dentro do IMASU, só que estão brutos ainda, a gente não conseguiu colocar eles em efeito de gráfico, até por falta de pessoal mesmo para fazer isso. E só para terminar, aqui, por último, o importante também do Progestão é que a gente, em 2015, implementou a Outorga, que é o instrumento que a gente tem um controle de quantidade e qualidade de água. E dentro do instrumento de Outorga, em 2015, que a gente tinha a meta do Progestão de fazer em 2015, a gente conseguiu dar somente uma outorga, que foi só para cumprir a meta. Mas, assim, nós começamos em 2016 tendo 347 usuários outorgados, em 2017, 588 usuários outorgados, em 2018, 567. Ou seja, nós começamos em 2019 com mais de 1.500 usuários outorgados. Por que isso é importante? Porque aqui a gente aumenta para 1.500 pontos de análise e de monitoramento. Ou seja, hoje o IMASU, além dos pontos que ele já monitora, que vai chegar a 186 pontos, que é monitorado pelo IMASU, com o laboratório do IMASU, hoje nós temos dentro do IMASU mais 1.500 pontos de monitoramento que são de usuários. Que eles fazem um auto-monitoramento e mandam para o IMASU, mas que a gente pode fazer uma compilação desses dados
para apresentar. Outra coisa importante também, o IMASU não faz monitoramento de água subterrânea. A gente está querendo começar a fazer em 2020. Mas aqui, com os usuários de outorga, a gente já tem também, a maioria desses daqui são de água subterrânea. Vamos botar aqui desses 1.500, praticamente 1.050 são de água subterrânea, de poço. Então, a gente vai ter dados para a gente começar a trabalhar também da água subterrânea. Mas, para isso, a gente tem que ver a recomendação que a ANA fez no nosso Progestão 1, ou seja, a gente precisa de mais mão de obra para fazer isso. O IMASU hoje está com uma carência de mão de obra muito grande, até mesmo para analisar esses dados. Como eu falei para vocês, tentei ser breve, rápido. Muito obrigado. Qualquer coisa, a gente está lá no IMASU. Aqui tem os contatos. E agradecer também à Frente Parlamentar de Recursos Hídricos e o deputado Renato pela brilhante ideia de fazer essa reunião e pelo convite ao IMASU. Muito obrigado a todos. Obrigado, Leonardo. Eu só discordo num ponto. Você falou que o Progestão não tem nada a ver com o assunto, e eu acho que tem tudo a ver, e até me veio aqui alguns encaminhamentos, porque o Progestão ele já faz alguns monitoramentos, e não está incluído nesse monitoramento a questão dos agroquímicos. Então, o Progestão ele poderia ser uma contraprova do que já vem sendo feito, né? O próprio IMASU, com todas essas outorgas, de repente, uma definição de investimento, já que vai acontecer em Dourados o laboratório lá na Embrapa para fazer essa pesquisa e poder fazer de toda a água que tiver a outorga do Estado. Ter esses dados e esses dados serem disponíveis para poder serem analisados por outras instituições é uma ação de imediata já acontecendo, que precisa apenas ser regular, ter um outro olhar para ela, né? E uma inclusão desses agroquímicos. Eu acho que esse é um encaminhamento que eu já quero dar como resultado aqui da nossa reunião, que vai ser uma análise para que a gente possa incluir as análises dentro do IMASU, do Progestão de agroquímico, nos pontos já existentes, e também acrescentar nas outorgas, mas não com a cobrança de quem está pedindo a outorga. De repente, a gente entender isso, porque mais uma taxa, mais imposto, né? A gente pensar numa fórmula de acrescentar aí essa questão. Outra sugestão aqui de pauta, para passar a palavra para vocês, é em relação ao que a Silvia disse aqui. Dentro desses parâmetros, né, que você utilizou, que é o IQA, que a Sabesp usa, que o Progestão está utilizando, nós acrescentarmos os parâmetros, outros parâmetros, ter uma lista, como a Silvia disse, estudar dentro dessa lista o que é de interesse para Mato Grosso do Sul em relação aos agrotóxicos mais utilizados, a outros elementos utilizados, que nós possamos, de repente, estudar e pensar em acrescentar aqui esse documento desta reunião. Nós vamos amadurecer ele melhor para a forma de apresentar essas ideias, que hoje aqui são ideias brutas, assim como pesquisa, né? Nós estamos colhendo ideias aqui, depois nós temos que fazer os desdobramentos e até junto com a parte jurídica da Assembleia, e também a gente ter outros
outras reuniões em relação a isso. Bom, gostaria de passar a palavra a todos que estão aqui presentes, deixo a palavra aberta. Aqueles que quiserem utilizar a palavra, é importante vir até aqui à frente, se apresentar, né, para que nós possamos depois, o telespectador que está nos assistindo e pelas redes sociais também, identificar a representatividade daquele que vai usar a palavra. E a palavra, nós já vamos procurar encaminhar em dois sentidos. Primeiro, alguma questão em relação a tudo que foi dito aqui, e esse questionamento pode ser feito para todos os palestrantes que o antecederam, né? Pode ser específico, mais de uma pergunta, e fazer essas perguntas, e também uma sugestão. Qual é a sugestão? E aí eu abro a palavra novamente para os palestrantes, se tiver alguma sugestão de pauta, né, para que nós possamos nos aprofundar sobre esse tema em outras reuniões e também ser material de debate aqui na Assembleia Legislativa. Então, deixo a palavra aberta, aquele que tiver interesse em fazer sua manifestação, por favor, levante a mão. Passar a palavra aqui, que eu vi quem? E depois já está inscrito o Ramon, né? Primeiro as mulheres, Ramon, né? E alguma pergunta para a doutora Alexandra, porque ela precisa cumprir o horário na Universidade Federal. A gente entende os seus compromissos, agradecendo a sua participação, que foi muito importante. Se alguém tem alguma pergunta para a doutora Alexandra, para a gente poder deixar a agenda dela liberada. A minha pergunta é bem simples. É para ela? Para ela? Então, só um minutinho. Faz aqui no microfone, Ramon. Não, primeiro parabenizar porque concordou que a gente tem que levantar esses problemas. As medidas têm que ser encaradas não como não existindo. Como o Vigiágua também falou. Os problemas existem, todo mundo sabe que há contaminação de agrotóxico. O nível deles é que pode não ser prejudicial. Mas se aquela amostra que for coletada tiver pequenas partículas, com o costumaz de acumulação, se é como a doutora está dizendo, é essa a minha pergunta que eu vou fazer para ela. Acumula numa caixa d'água esse resíduo que vem mínimo, por mínimo que seja, ele pode estar acumulando e perdendo realmente 48% praticamente para a natureza, esses agrotóxicos. Então, nesse ponto, eu tenho que dizer o seguinte, para o pessoal do CREA e para todos nós. Tem que haver alguma reforma na legislação. O uso acumulativo, e quando fala nos clorados de Eldrin e Aldrin, causou muito problema de agrotóxico quando os joelhos das pessoas que aplicavam com aquelas máquinas costal, e é do meu tempo de extensionista isso, eram problemáticos, sim. Imagina nas águas, nos rios. Por que não pode haver uma acumulação? Se a água se armazena dentro dos aquíferos, seja ele abissal ou seja ele mais profundo. O nível dessas contaminações e os níveis do encarecimento que vai ser o tratamento, se tiver que fazer a retirada dessas moléculas. E aí é que eu quero defender aquele programa do produtor de água dentro da APA do Guariroba. É evitar, sim, e diminuir cada vez mais o uso de agrotóxicos. Meus parabéns pela palestra, professora. Eu já conheço o seu trabalho. É bom despertar sempre. Foram... Tá, bom.
O tratamento de água não é capaz de retirar esses agrotóxicos, né? Isso com certeza não é, porque para retirar, como você mencionou, é muito caro, né? Agora, se dentro da caixa d'água da casa de cada um ele acumula, eu acho que acumular ele não acumula, ele pode depositar um pouco no fundo, alguns podem estar dissolvidos a partículas de suspensão, podem depositar no fundo, alguns podem se dissolver no próprio plástico. Mas, cientificamente, eu nunca vi nenhum trabalho a respeito disso. Se ele acumula na caixa d'água. Toda vez que você vai limpar a caixa d'água, provavelmente vai ter um fundinho ali com um limo, com alguma coisa que pode sair. Agora, essa questão do 48, também essa questão, como eu mencionei, né, eu já vi trabalho científico dizendo que fica 1% na planta. Se você aplica... 99% que você aplica vai para o ambiente, 1% fica na planta. Tem trabalhos científicos. Então, acho que assim, a gente tem que olhar o trabalho, tem que avaliar realmente qual é a curiosidade científica. Agora, uma coisa interessante da questão científica é o seguinte, a questão científica ela é imparcial, ela não tem conflito de interesse. Ao contrário de várias pesquisas que têm conflito de interesse, porque a própria pessoa que está falando aqui, ela está comprometida com até o próprio trabalho dela é daquilo ali, né? Então, a gente tem que olhar bem para a questão do conflito de interesse. Isso eu acho que é uma coisa bem importante levantar. Eu, por exemplo, não sou produtora rural, eu não trabalho com agrotóxico, eu não trabalho com nada. Eu trabalho com ciência para melhorar a vida. Eu não ganho mais nada do que isso, eu não ganho mais por isso, nem menos. Então, isso é a minha luta da vida. Eu não ganho nem perco nada com isso. Então, isso não vai me favorecer em nada. Certo? Então, é bom refletir sobre isso. E, então, a questão... como você falou, no Rio... o rio realmente acumula. E a gente tem que pensar só na água, não. Dentro do rio tem um monte de organismos, micro-organismos, macroinvertebrados, invertebrados, microinvertebrados, peixes. Um monte de organismos que são importantíssimos para a ecologia e para o equilíbrio do ecossistema. Que ninguém muito pensa nisso. O ecossistema precisa de um equilíbrio. Se você retirar uma população de uma determinada espécie do rio, você vai alterar todo o equilíbrio daquele rio. E a gente não pensa quanto que isso afeta a gente. Afeta e muito, porque o ambiente é extremamente necessário para a gente. A gente não vive sem ele. Bom, meu nome é Ana Luzia, eu represento aqui o Rotary Clube Campo Grande. O Rotary tem uma preocupação internacional com as questões ligadas ao meio ambiente, à saúde humana e ao saneamento, né, ao uso da água, recursos hídricos. E a minha pergunta, eu acho que ela é, na verdade, para a professora Alexandra, né? Alexandra e para a doutora Silvia. Eu queria saber se existem, como tornar esses valores máximos permitidos pela legislação, tanto de metais pesados como de agrotóxicos, mais adequados, mais importantes para a saúde humana de Mato Grosso do Sul. Porque acho que foi, eu não sei se foi você ou a doutora Silvia que falou, que nem sempre esses 27 agrotóxicos que estão na lista, naquela lista, são usados aqui. Pode ter algum que não seja usado aqui e pode ter algum que não está na lista e que é importante pesquisar aqui para a nossa saúde, a saúde das nossas crianças, das gerações futuras. Essa é uma pergunta. E uma outra pergunta é também como tornar esses métodos de detecção mais eficientes, mais verdadeiros, mais confiáveis, que um técnico possa vir aqui neste fórum e dizer tem ou não tem, com muita segurança, dando essa segurança para todos nós. Porque eu confio plenamente que a Águas, que a Sanesul, que a Vigilância Sanitária, que a Secretaria de Saúde atendem aqui em Mato Grosso do Sul plenamente todos os parâmetros definidos na legislação. Né? Mas não é essa a minha pergunta. É como tornar isso mais confiável, mais seguro para a saúde, principalmente das crianças, das futuras gerações. Ok. Posso responder? Bom, duas perguntas. A primeira, como reduzir o VMP, né? O valor máximo permitido. Né? Bom, todos esses valores são subsidiados por pesquisas científicas.
Então, trazer à tona essas pesquisas científicas para o governo de Mato Grosso do Sul. O governo, acho que, como o Carlson falou, a gente não trabalha sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, acho que teria que ser uma questão mais também a nível de Brasil. A gente pode começar por aqui e, quem sabe, passar para o Brasil. Alguns municípios, alguns estados estão lutando contra isso, não necessariamente com a VMP. Vamos supor, no Ceará, agora você não pode mais fazer, é proibido fazer pulverização aérea. Então, cada estado está lutando pelos seus caminhos também. Mas subsídio científico, eu acho que o VMP é isso, sabe? Porque se a Europa já tem esse subsídio, por que o Brasil não tem? Né? De novo, aquela questão do conflito de interesse. Eu acho que é uma questão para a gente olhar bastante. Segundo, a questão do limite de detecção. Existe, claro que existe, como se fazer. Tanto que na Europa é 0,1, eles conseguem detectar quando não tem e quando tem. Né? O problema é que a gente não tem laboratórios que têm esse limite de detecção, porque é uma análise mais cara, é uma aparelhagem mais cara, e o governo tá ok, entendeu? Agora, existe sim como fazer isso. Tá? Os laboratórios, no caso, provavelmente não tem, porque não tem essa obrigação de fazer. Mas existe, hoje em dia, aparelhagem para fazer isso, sim, com limite. Como que a gente pode cobrar isso? Aqui, com política pública, tá? Mas que a gente tem. Tá? E é por isso que a gente precisa paramentar universidades e outras instituições que são alheias a qualquer vínculo de conflito de interesse, entendeu? A minha luta é sempre pela verdade. Eu acredito que muitos professores de universidades públicas são assim, lutam pela verdade, não corre atrás de seus próprios interesses. Eu acho importante. Agora, Silvia. Gente, agora realmente eu preciso ir, porque minha aula começa às 4h20. Obrigado, doutora Alexandra. Desculpa, Silvia. Bom, eu estou aberta, eu participo de vários conselhos, eu participo do Conselho Estadual de Agrotóxico, eu participo do Conselho da APA do Gariroba, do APA do Lajeado. Também participo do... Existe, não sei se todo mundo está sabendo, tem informação, o Estado tem uma comissão de combate ao impacto dos agrotóxicos, que é gerida pelo Ministério Público. Também faço parte dessa comissão. E é uma comissão que tem muitas... sempre saem coisas interessantes dali. Qualquer coisa de demanda que tem, a gente trabalha nessa demanda, a gente sempre tem um encaminhamento. Então, além todas essas comissões, eu também sou professora da universidade, estou aberta a qualquer necessidade, qualquer demanda, se vocês quiserem, participo. Acho interessantíssima essa frente parlamentar, gostaria, inclusive, de participar. E também participo de uma outra frente parlamentar de alimentação adequada e saudável. Porque a gente faz de tudo um pouco, né? Mas estou aberta aqui a qualquer necessidade. Obrigada, viu, gente? Obrigado, professor. Eu até ia comentar esse trabalho lá do MP, junto com a Comissão de Agrotóxicos, que nós participamos de algumas discussões já. Sempre quando tem, a gente está lá participando dessa discussão também para acrescentar, entender, ou ficar mais aterrorizada, né? Sair desse encontro, a gente fica mais arrepiada, né? Tem que ter esperança, é verdade. Mas, olha só, a questão da inclusão de outros princípios ativos ou outros metabólicos, como eu disse, a gente precisa muito de trabalhos científicos, a gente precisa de uma comprovação científica, que ele possa ser, aquela metodologia que detectou realmente, ela seja replicada, confirmada, mas a gente precisa deles. E quem vai nos dar isso, justamente, são as universidades, que eu acho que é o que mais incentiva a pesquisa, ou alguns órgãos também que façam algum monitoramento. O pessoal do IMASU, eu já andei conversando com a Celina, apesar dela não ser agrotóxico, né? Eu até conversar com ela. Então, tem vários técnicos dentro do nosso município, do estado, que trabalham com isso. Então, o que está faltando é a gente se organizar. Eu acho que a gente organizar, saber o que tem hoje de trabalhos, de dados, para a gente poder consolidar esses dados e provocar o Ministério da Saúde. Olha, Mato Grosso do Sul, que a gente tem é isso. Quais são as maiores culturas que nós temos? É soja? Qual é outro? O que se utiliza? Está dentro do rol? Não está? A gente precisa disso. A gente precisa ter um conhecimento da nossa realidade em questão de uso de agrotóxico. O que está sendo usado, o que mais se comercializa. A gente precisa desses dados. Isso é importante. A gente tem que fechar todas as vertentes dos diagnósticos que a gente faz para entender, compreender a dinâmica do uso e aplicação de agrotóxicos no nosso estado. Eu digo estado, né, porque eu não posso ver só o meu município, né, apesar da preocupação que eu tenho em vigilância com Campo Grande, mas a gente tem uma preocupação, no geral, com o nosso estado.
que possa também estar inferir em Campo Grande. Então, a gente precisa disso. Eu acho que é isso. Buscar, fazer buscas, se articular com instituições de pesquisas, a Embrapa. Vamos agora, quem sabe, a gente vai ter, com Dourados, laboratório de agrotóxicos sendo implantado em Dourados, a gente passa a ter uma referência do que chega ali. Então, eu acho que é partir por aí, a gente se organizar para poder melhorar esse nosso sistema de vigilância com relação ao agrotóxico. Obrigado, Silvio. Mais alguém? Boa tarde, pessoal. Antônio Luiz Neto Neto, engenheiro agrônomo, executivo estadual da Associação dos Distribuidores de Insumos. Basicamente, nós somos a organização que congrega o setor de comercialização e distribuição de insumos agrícolas e veterinários. Deputado, parabéns pela iniciativa. Representando o setor que eu represento, estou cansado de ir num fórum e apanhar. A gente sempre vai para tentar construir. Isso aqui eu acho que é muito interessante. Quando todo mundo senta, todo mundo coloca o que tem sido feito e a gente pode construir políticas públicas, pode construir alternativas para o nosso dia a dia. A minha pergunta vai para o colega da Águas Guariroba, mas antes eu só queria desenhar um pequeno cenário. Surgiu a notícia da contaminação das águas e alguns dos meus associados entraram em contato, eu também já estava buscando essa informação, e todos os lugares onde que eu procurava a notícia, eu só via a notícia sendo replicada. O bendito do relatório, a coitada da Alexandra, eu padeci do mesmo mal dela. Onde que está o relatório? Ninguém tinha o relatório. Fui na Sanesul lá em Dourados, ninguém sabe aonde que estava esse bendito relatório. E aí fui procurar os universitários. Fui na Embrapa, conversei com o Dr. Romo, que é o pesquisador que vai ser responsável por esse laboratório lá de Dourados, que já tem estudado a questão dos resíduos de agrotóxicos. E aí ele me disse, não, Neto, os dados estão disponíveis. Você entra em dados.brasil.gov.br, alguma coisa assim, está lá a Ciságua, você consegue pegar todas as informações e me desenhou exatamente o cenário que você colocou. E aí é importante nós fazermos uma reflexão que, quando surgem essas informações, elas são importantes para dizer para nós, enquanto setor produtivo, que, opa, talvez a gente precise mudar as atitudes. Talvez o caminho que nós estamos seguindo não seja o mais adequado. Essas coisas são termômetros que vão nos mostrando as melhorias e a evolução que a sociedade precisa fazer. Mas o que ficou muito claro é que foi um mau uso das informações que gerou toda essa discussão, mas a discussão ela é muito importante e ela é muito frutuosa. E aí, conversando com o Dr. Romulo, ficou muito claro que mudanças precisam ser feitas no Ciságua para nós termos segurança das informações que estão lá disponíveis. Isso é um fato. E aí a pergunta que eu vou fazer para ti é no sentido de qual que é a diferença entre LQ, LD, e se esses dois itens eles são incluídos lá no Ciságua no momento que vocês têm que carregar essa informação. Porque conversando com o Dr. Romulo, foi a dúvida que surgiu entre nós. Ele falou, eu não sei se eu sou obrigado, porque lá no... E aí, por que dessa minha pergunta? Lá no sistema coloca que tem Aldicarb. Gente, Aldicarb foi banido faz quase 10 anos no Brasil. Mas como ele... Aí ele me explicou um conceito. Quando a gente faz análise de resíduos, eu não posso dizer que não tem. Eu preciso dizer que ele não foi detectado. E aí, quando ele aparece lá no campo da planilha, existe. Mas, peraí, é um produto que ele é extremamente impersistente, ou seja, rapidamente ele é dissolvido, ele tem uma meia-vida curtíssima, endossulfan vai na mesma linha e ele é encontrado? Não, eu não posso dizer que ele não existe. Eu tenho que dizer que ele não foi detectado. Então, era esse esclarecimento que eu queria que vocês fizessem. Se a diferença entre LQ e LD, e se vocês são obrigados ou não a incluir essa informação quando passam ela para o Ciságua, e talvez a colega da Vigilância Sanitária também pode aclarar um pouco isso aí. Obrigado. Bom, vamos lá. LD e LQ. LD é o limite de detecção, é o resultado de uma análise estatística. Então, como que o Inmetro define isso, né, nos seus guias metrológicos? Você pega
vários brancos, vai replicando. Imagina que uma amostra é 1.01. Você pega a mesma amostra e faz várias análises dessa mesma amostra. Então, você vai ter no 1.01, 1.02, 1.15, 1. Ou seja, o LD é um resultado de uma fórmula do desvio padrão entre as análises da mesma amostra. Ou seja, quantas casas depois da vírgula você consegue capturar. Isso é limite de detecção. LQ é o limite que aquele método posto na mesa é capaz de quantificar uma determinada substância com o valor que é possível garantir praticamente 100% que ele é diferente de zero. Então, é o tal do... Você analisa, mas você não consegue nem afirmar que sim, nem afirmar que não. Existe uma baita de uma discussão disso no ambiente analítico. Por quê? Em teoria, você pode lançar como não detectado, como menor do que o limite de quantificação, pode até dizer que é zero, só que aí é um problema, porque a partir do momento que você põe um número, você arruma uma confusão. Então, jamais você vai colocar um número, sendo que pode estar numa zona cinzenta. A verdade é que o limite de quantificação é a zona cinzenta. Então, pode ser que sim, pode ser que não. A interpretação das informações, a orientação das interpretações é que se não é possível quantificar com certeza, eu não posso também afirmar que não tem. Ou que tenha ou que não tenha. Ou seja, não existe uma afirmação correta. Então, a senhora perguntou ali como tornar os métodos mais eficientes. Ou seja, ano após ano, os métodos vêm sendo aprimorados. Importante dizer que o Brasil, por conta própria, não tem um compêndio de métodos analíticos. O compêndio, que é o Standard Methods, é um compêndio americano. São 3 organismos nos Estados Unidos que discutem isso, fazem fóruns, discutem isso, métodos, equipamentos, qualidade de reagente, e esses parâmetros vão se atualizando ano a ano, né? Então, o limite de quantificação, ele varia muito, inclusive pelos equipamentos utilizados na análise. Então, se eu estiver usando um equipamento de 5 anos atrás, muito provavelmente o meu limite de quantificação vai ser muito maior do que se eu utilizar um equipamento mais novo. Então, essa é uma segunda discussão, porque a gente pensa assim, vou montar um laboratório. Montar o laboratório por si só não resolve o problema. Se você não montar o laboratório e não tiver uma estratégia de trocar os seus equipamentos, melhorar os seus reagentes ano após ano, você vai estagnar os resultados que você tem. Então, a busca dos operadores, que nem nós temos um laboratório próprio. Então, anualmente, nós vamos ajustando o método e trocando equipamento para cada vez ser mais preciso. É só a gente olhar que alguns parâmetros há um tempo atrás, vou dar um exemplo muito simples, turbidez. Há 5 ou 10 anos atrás, você fazia, era 0,1, 0,20, 0,30. Hoje é 0,01, 0,0, né? E já tem equipamentos 0,001. Ou seja, cada vez mais os equipamentos vão ficando mais precisos e mais o resultado vai sendo mais refinado. Então, basicamente, essa é a abordagem para LD e LQ. Quanto a imputar os dados, o LQ ele é um dado que eu imputo, porque depende da estrutura analítica que eu tenho disponível. Okay? Nesse caso, como nós temos um laboratório terceiro, que ele é acreditado pela 17.025, ou seja, os dados são rastreados, eu posso colocar lá dentro do CISÁGUA o LQ desse laboratório, que é o que acontece. Então, no campo de preenchimento, eu preencho o limite de quantificação e se esse método foi ou não capaz de detectar. É importante isto, porque quando foi colocado a questão do CISÁGUA, e depois a gente pode até trocar uma ideia, porque tem outras ações que a gente pode conversar, me deu uma percepção que o CISÁGUA que é o problema. E agora eu vou falar, eu não sou o pai da criança, mas eu cuido dessa criança lá na coordenação. Se não fosse o CISÁGUA, não estaríamos nessa reunião.
certo? Então, e agora o Cleiton me ajudou bastante, né? Porque ele é a pessoa que eu fiscalizo, quanto órgão. Ele, a Sanesu, entendeu? Os outros SAIs. Então, ele poderia muito bem jogar a responsa para o CISAGO, porque geralmente é assim que acontece. Alguém é o culpado. Mas dentro dessa discussão técnica, é altamente compreensivo. Se tiver erro de um lado ou de outro, a gente se ajusta, como a gente sempre, dentro das nossas conversas, a gente se ajustou. Mas é importante, porque foi ele que disse, não eu, mas assim, existem os campos adequados no CISAGO. Agora, é claro que eu preciso reconhecer que algumas questões de interpretação não dependem do sistema. Graças a Deus, a inteligência artificial ainda não domina a nossa mente. Pode ser até que um dia isso vai acontecer. Mas, por enquanto, as máquinas respondem o que a gente manda ela fazer. Então, é óbvio que um relatório, por exemplo, se eu quiser tirar um relatório do estado de agrotóxicos, eu vou ter que fazer hoje um trabalho braçal gigantesco. Porque alguém gerou o sistema, esse alguém prestou um serviço para o Ministério da Saúde, hoje não é mais ele domina a linguagem daquele programa e agora ele quer uma fortuna para poder mudar 2 pontos, uma vírgula lá dentro do sistema. Entenda bem onde eu quero chegar. Então, é óbvio que a gente precisa avançar nos níveis de relatórios para a gente fazer vigilância. Aí alguém pode falar, mas porque existe interesse, conflitos de interesse. Aí pode conjecturar, fazer as conjecturas, que eu acho que é importante essa discussão também. Mas só para esclarecer, então, que existem os campos. Né? É claro que se o técnico aqui na frente do computador lançar errado, pode dar um equívoco lá na frente. Pode ser o que aconteceu num caso de uma cidade citada aqui, que eu ainda não sei, que eu vou ter que avaliar. Mas nós não detectamos. Então, isso vai ser levado para a nossa equipe para verificar se houve realmente um limite fora da legislação que passou lá ou foi um equívoco na hora de entrar com esses dados no sistema. Por isso que eu disse anteriormente, nós não podemos simplesmente pegar o dado bruto e colocar na mão de todo mundo. Entendam bem, não que a gente não faça isso, nós fazemos, está liberado. Se você entrar no site do governo federal, você vai ter os dados, não de 2019, mas os dados anteriores, justamente porque eles foram tratados, foram tirados todos os equívocos, ou pelo menos o que a gente acha 99,9%, porque nunca a gente coloca 100%, já foi até colocado aqui. Então, para que a gente não cause, saber comunicar o risco. Eu posso até comunicar o risco, mas com segurança e colocando o que deve ser feito. O risco é esse, mas se você fizer isso, você minimiza o risco. Não da forma que foi colocado. Né? Eu jogo a gasolina, risco fóssil, quem se salvar, se salvou. Outra questão que eu quero colocar para a colega do Rotary, e aí eu acho que é importante esclarecer isso, pena que a Alexandra precisou sair, mas a gente pode conversar porque a gente tem tranquilidade para conversar nos outros fóruns quanto a isso. Mas, quando ela fala assim, tem outros métodos, porque na Europa, nós estamos novamente confundindo VMP com LQ. VMP é valor máximo permitido, tá? O valor máximo permitido, lá na legislação europeia, por exemplo, vamos dizer, é 0,5. O LQ, você pode encontrar 0,01. É muito menor que 0,5, concordam? Então, o método utilizado hoje é o que há de mais moderno. É o que há de mais moderno. O que a gente tem que fazer é mexer no VMP, porque se eu baixar 0,5, você fala, mas então a Europa por que é 0,5? Porque é 0,5, mas ela sempre, se ela encontrar, ela vai encontrar 0,01, da mesma forma que a gente encontra no nosso. Encontra o quê? LQ, não valor máximo permitido, não o valor de resultado, né? Isso. Então, porque o valor a gente pode, é só mediante pesquisa científica, e a gente pode se pautar até numa legislação europeia, mas a gente tem que discutir isso nesses tipos de fórum, você entendeu? Para que a gente possa alcançar. Então, hoje o que se utiliza é o que tem de mais moderno. O que a gente precisa mexer realmente, e aí eu falo isso como técnico, se a gente precisa mexer em alguma coisa, é no valor máximo permitido. E temos que ter muito cuidado, e aí o deputado falou também, para a gente não ficar onerando muito. É óbvio que a segurança da água que nós consumimos, que eu me coloco nisso, você acha que eu vou querer água com veneno, com agrotóxico, com químico, agroquímico, defensivo, seja lá o nome que a gente quiser colocar?
com medicamento, com hormônio, que a gente está falando só de agrotóxico, mas existem outros parâmetros que tecnicamente a gente precisa avaliar ainda, que a gente nem chegou perto, você entendeu? Então, assim, para que a gente também não incorra na questão assim, vamos analisar agora 200, quanto que isso vai impactar nas prestadoras? Quanto vai impactar na minha conta de água, que já está uma polêmica danada, que a diretora foi até embora. Não, está ali ainda, está aqui na minha frente, né? E sabe o quanto que é difícil debater esse tema também, porque a gente ainda não paga pela água. A gente paga pelo tratamento e a disponibilidade dela na sua torneira. A gente ainda pode pagar ainda, e cadê o Leonardo? Né, nas outorgas, já foi, esse já foi. Então a gente também tem que, logo a gente vai estar discutindo isso. Logo. Não pensem os senhores e senhoras que nós não vamos discutir isso em breve. Tá? Porque a água, o custo do tratamento da água está ficando cada vez mais caro. O tratamento simples, só para você deixar a turbidez aqui, né? Você vai ver a turbidez da água aqui em Campo Grande, o custo que eles estão tendo só para tratar a água. Então, a gente tem que considerar essas questões, porque uma análise de agrotóxicos não é barata, e se a gente ampliar de forma assim, agora tem que ser 200, porque na minha cabeça é 200, nós vamos criar uma oneração que todos nós vamos pagar. Não pensem vocês que vai ser A, B ou C prestadora que vai pagar. Quem vai pagar sou eu e você. Então, é só para ter cuidado com isso. Nós temos que continuar discutindo, viu, deputado? Eu sei que é só a primeira reunião, mas nós temos assunto para várias. Aqui estou na Assembleia, me permite uma parte só para ilustrar aqui. Quando falou sobre agrotóxicos, nessa mesma base de dados foi buscado, e tem um documento aqui, com quase 35 mil amostras, 5 foram detectadas com um nível acima do estabelecido na legislação. A amostra foi na captação, quer dizer, na captação, antes da captação. E a empresa falou bruta. que... Na água bruta. Na água bruta, que chamam aqui. Na água bruta. E a empresa não utilizou, sabendo da informação, não utilizou aquela água. E as outras 4, das 5, outras 4 foram fazer a checagem, alimentação errada do sistema. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. E, Ramon, eu vou aproveitar. Se criar limbo no fundo da caixa d'água, não tem glifosato, tá? Porque o glifosato falou aqui que mata todo mundo, né? Mata tudo que é vegetal, tá? Tá? Então, assim, é lógico, a ciência está à disposição das necessidades humanas, né? Se teve algum processo de aplicação, algum método de aplicação de agrotóxico que apenas 1% chegou na planta, com certeza deve ser um alvo de uma pesquisa científica e tem que arrumar uma solução, porque ninguém de sã consciência quer fazer isso, né? E assim, eu não estou aqui para defender o que eu faço, né? Que é a agricultura. Eu venho defender um conjunto de profissões da engenharia e agronomia que estão inseridas até a cabeça nesse processo, né? Até a cabeça não, do pé à cabeça. Então, como o Adriel falou, a água que nós bebemos também é a mesma que nós temos a responsabilidade de ter ela melhor, né? É a mesma que a minha família, que a família de vocês está usando. Então, é só para deixar claro isso. Então, a ciência existe, é importante, necessária, e a gente não discorda dela. É pena que a Alexandre não esteja aqui, porque eu estaria colocando aqui na presença dela, e vou ter outros ambientes para falar. E até vou aproveitar, né, se estamos caminhando para o final, deixar mais uma vez à disposição do nosso conselho. E assim, a exemplo do que a Alexandra colocou, o CREA, com seus profissionais, está representado em inúmeros conselhos, né, tem parceria com os órgãos, com a Águas, né, e está fechando aí um termo de cooperação com a Sanesul, porque nós também estamos à disposição desses órgãos para construir aquilo que a gente espera, uma legislação, seja em forma de legislação, de normas técnicas, que melhorem a nossa condição de vida. Porque eu não estou a fim de ir embora cedo da Terra, não. Eu quero viver mais uns 55 anos, que eu estou com 55, 110, daí começa a ser lucro, né, Ramon? Eu já estou no lucro. Bem, eu acho que a gente está indo para as conclusões finais. Eu anotei alguma coisa com relação às microbacias.
Principalmente a Águas Guariroba tem uma benção de Deus que tem uma área de 36 mil hectares, onde não se usa praticamente agrotóxico. É muito pouco, porque é uma área muito arenosa, tem mais pastagens. Então, tem que conservar isso. No intuito, quando eu representava o CREA também, quando foi feito os primeiros trabalhos dos planos diretores de água no Estado, a gente conseguiu incluir já o programa Produtor de Água, para aquelas bacias, microbacias que tivessem disponibilidade de usar a água de rios. É muito difícil, mas tem lugares que pode ser usado, como é usado o Rio Dourados. Não é um rio propriamente livre assim, de erosões, de acúmulos de terra, de acúmulos de até contaminantes. E o que ocorre? Tem que usar. A prioridade mundial é usar, em primeiro lugar, as águas que estão por cima. Em último grau, usar as águas subterrâneas. Por quê? Porque se considera que o que tu poluiu, tu deve despoluir. Essa é a regra básica da convivência entre a produção e o ambientalismo. Como não há já essa possibilidade, o tratamento é caríssimo, por isso que eu perguntei, se tu separar essas moléculas e tentar tirar da água, vai arder sempre no consumidor final. Então, o que se faz? Se conserva aquelas microbacias que tem. E esse é um trabalho exemplar que está sendo feito na bacia do Guariroba. Não é um tratamento isolado, é um tratamento... Tem culturas, tem milho, tem tratamentos, tem eucaliptos, o plano de manejo permitiu, e vai ter algum tipo de contaminação. Mas se você mantiver os terraços bem feitos, se tu mantiver as estradas bem locadas, se tu tiver a cobertura que é exigida por lei, da reserva legal e das APPs, as nascentes protegidas, tu tem um manancial praticamente infinito. Basta que um Estado da Universidade Federal, um professor da Universidade Federal, pesquisador, ele constatou que, embora tenha diminuído 1 milímetro de água de precipitação, ele produziu 1 milímetro a mais na saída da água. E a Águas Guariroba hoje ocupa apenas 1/3 do volume daquela água. Racionalidade é o que nós precisamos. Talvez, se o perigo, e aí vem um desafio e uma proposta, deputado, representantes desta frente parlamentar, se separem as análises, são feitas diversas amostras. Eu acredito que, pelo que você explanou, há um domínio de em qual bairro está se distribuindo a água coletada na APA do Guariroba, uma que está sendo coletada na APA do Lajeado, uma em poços profundos e outros em semiprofundos. Então, você tem condições de fazer essa separação. Isto vai ajudar, deputado, que a gente possa fazer tratamento de microbacias para evitar o encarecimento da água. Isto é muito importante. Então, a minha contribuição, representando o Sindicato Rural de Campo Grande, que aqui estou fazendo isso agora, é exatamente isso. Pedir que haja um cálculo para que justifique. Muitas vezes não justifica um poço com um custo para chegar e alcançar o aquífero Guarani, que é caro, do que um tratamento de bacia que tu vai permanecer por muito mais tempo. E dividir responsabilidade e dividir o custo com a sociedade. Ali você só divide com quem está sendo usuário. Então, é essa a minha manifestação, tipo contribuição. Separar, analisar e tentar viabilizar a água que passa para que nós possamos aproveitar da melhor forma. Ou consumindo, ou irrigando, ou usando os dois métodos. Obrigado, deputado. Obrigado, Ramon. A palavra continua aberta. Se me permite, deputado, gostaria também de fazer uma pergunta. Meu nome é Eto, atualmente eu estou contribuindo com a assessoria no mandato do deputado Renato Câmara, mas gostaria de fazer uma pergunta enquanto consumidora.
Com relação à questão, todo mundo falou aqui da análise da água na captação. Como que é feita a análise da água lá no consumidor? Tem algum sistema que analisa a água que chega de fato lá na casa do consumidor? Como que é feito isso? Eu faço essa pergunta e me preocupo com isso porque já há muitos anos foi banido também do Brasil a questão do amianto. As caixas d'água de amianto, essas coisas todas. No entanto, lá no meu bairro, os canos de distribuição são todos de amianto. Inclusive, é constante estourar os canos. Acho que a pressão da água é muito grande, os canos já são muito velhos. Então, a cada mês, sempre, esse final de semana passado, foi na casa do meu vizinho, na frente da casa dele, estourou o cano. Então, assim, como que é feito esse controle? Qual que é as outras contaminações que a gente está correndo risco, né, de receber durante esse processo em que a água chega até a casa da gente? Tá? Só isso. Bom, como que funciona o monitoramento da água distribuída? E aí é importante que a informação que o senhor acabou de ilustrar, né, hoje ela já é tratada em separado. Então, como é que funciona? Dentro do sistema de vigilância sanitária da água, a gente separa o volume de amostras por sistema de fornecimento de água. O sistema de fornecimento de água, basicamente, ele tem uma fonte de entrada, ou várias fontes, quando você tem poço, e o sistema de distribuição. Então, Campo Grande hoje possui 69 sistemas de distribuição de água. Alguns deles, água exclusiva do Guariroba, outros, água Guariroba mais lajeado, ou água só do lajeado, ou lajeado mais poço, Guariroba mais poço, ou poço. Então, hoje, o monitoramento já leva em conta essas a possível matriz de abastecimento, seja poço, seja água superficial, e se superficial, de onde ela é, Guariroba ou lajeado. Com base nisso, dentro desse sistema de fornecimento, esse sistema de fornecimento pode ser um bairro, pode ser uma região, né? Então, nós vamos lá e vamos fazendo análise no que a gente chama de PCQs, ou pontos de coleta de qualidade. Em Campo Grande, nós temos fixos 1.200 pontos de coleta de qualidade. Então, geralmente são áreas de grande volume de pessoas, escolas, postos de saúde, hospitais, são as pontas de rede, ou seja, os finais do bairro. Ou seja, se no final do bairro a água está boa, significa que para trás toda a água também está. Então, é feito esse monitoramento, que boa parte daquelas 25 mil análises que nós fazemos no mês, a maior parte dela é de rede de distribuição. Então, a gente está analisando aí turbidez, cor, pH, cloro, flúor, são parâmetros diários. E aí tem parâmetros que também são mensais, semestrais, parâmetros microbiológicos, ou seja, se tem ou não tem coliforme, ou seja, todas essas análises são feitas. O amianto, é importante destacar, né, o efeito do amianto. Então, o amianto ele foi banido ou deixado de ser utilizado ao longo do tempo, não propriamente pelo uso do produto acabado, mas era muito em função do processo de mineração do amianto, que gerava uma doença, e aí as pessoas que estavam em contato com aquele pó do amianto acabavam tendo doenças respiratórias que não tinha recuperação. Então, mudou-se a tecnologia. Saiu do amianto, foi para ferro, hoje se utiliza muito PVC. Efetivamente, Campo Grande ainda tem um pedaço de rede de amianto que, ano após ano, a concessionária vem substituindo. Não é barato fazer isso. E, além de não ser barato, a gente não pode ir lá e tirar toda a rede e depois vir colocando uma nova. Então, há um processo de substituição por pequenas partes para ir garantindo o abastecimento de quem está na zona de influência do amianto. O mesmo acontece que, antigamente, algumas cidades tinham tubos de cobre. Então, o cobre... não, mas muito foi sendo substituído, e tem ainda cidades hoje que ainda possuem esse tipo de tubulação. Então,
o amianto propriamente no sistema de distribuição, ele não tende a causar dano. O dano maior é que é um material mais frágil e dia após dia vai tendo os rompimentos, aí a população acaba sendo afetada porque estoura, você precisa parar a água daquele setor para consertar, então você acaba tendo intermitências de abastecimento para corrigir os vazamentos. Nós temos aí junto à prefeitura, né, o que é o nosso poder concedente, um cronograma para ir fazendo substituições desse amianto. Hoje ele deve ser 10 ou 15% do que era há 15 anos atrás. Então, está terminando a substituição de amianto em Campo Grande. Em breve... Deveria ser uma solicitação para ser abreviado isso aí, porque queira ou não queira. Se a caixa d'água foi eliminada, esse estudo tem que ser eliminado. Não, mas nós estamos de acordo com a eliminação. Existe um cronograma de substituição. Vamos apressar esse cronograma. E a gente tem feito esforço. Mas a gente tem feito um esforço para que isso seja feito no menor tempo possível. É importante que entenda o que gera um transtorno, é para beneficiar a população naturalmente, mas existe sim um cronograma e a gente tem sempre feito trocas. Esse ano, se eu não me engano, a gente deve trocar 10 ou 15 quilômetros de rede de cimento amianto. Então, são grandes extensões de rede para serem removidas e atualizadas para PVC. A palavra continua aberta. Não tendo mais nada a tratar, quero aqui agradecer a presença de todos os palestrantes, agradecer a contribuição efetiva das perguntas dos participantes dessa reunião. Agora nós vamos pegar essas informações todas que foram aqui apresentadas nessa reunião e nós vamos fazer as análises e também os debates aqui na Assembleia Legislativa sobre um tema tão importante. A Assembleia Legislativa cumpre, mais uma vez, a sua missão de representar a população e de poder defender os interesses da nossa comunidade sul-mato-grossense. Muito obrigado, vão em paz, que Deus nos acompanhe. Até a próxima.